Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 1. Do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou de gesto. Estava muado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos meus amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns dias comigo, Dom Casmurro. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que ele lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2. Do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me envergonha imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto e Nero, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa da Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. No mais, é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e um lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar no fim da velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que eu fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falta eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O inferno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos.
como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são da data recente. Todos os amigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas, creio, na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e da memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Tenho distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa. Esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias de Padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pega-se da pena e conta-se alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez inquietas sombras? Fiquei tão alegre com esta ideia, que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos com a equivocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras e muitas melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito, e é o que vais entender lendo. Capítulo 3. A denúncia. Ia entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata-Cavalos. O mês de novembro, o ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua. A gente do Pádua? Sim, há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga, e esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Oh, eu não acho. Eles andam metidos nos cantos? É um modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Bem, compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 crianças. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente há 10 anos, em que a família do Pádua perdeu tanta coisa, e daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer? Mano Cosme, o que você acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar queria dizer são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado.
Pode ser, minha senhora, tomara que tenham razão, mas creia que não falei senão somente depois de examinar muito. Em todo caso, vai vendo o tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe, e depois a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou como a cara dele, atalhou o tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém. Estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás da porta. Mas olhe cá, mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? É a promessa que eu fiz e há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim não sei não. Creio que bem pensado. Você acha, prima Justina? Eu? A verdade é que cada um sabe o melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos... Mas que é isso, mana Glória? Está chorando, ora esta? Pois é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala, mas outra força maior, outra emoção, que não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória! José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo e um dever amaríssimo.